Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pronto por Jesus a trabalhar sem trabalhar, Prontamente, fielmente trabalhar, em servir-no tenho muito prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho aqui, Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus. E o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Pronto por Jesus a trabalhar sem trabalhar, Prontamente, fielmente trabalhar, em servir tenho muito prazer, ó que prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quando há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os amas, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pronto por Jesus a trabalhar sem trabalhar, Prontamente, fielmente trabalhar, em servir tenho muito prazer, ó que prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, sempre sem servir, que prazer, ó muito prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual desta semana. Hoje continuaremos a estudar e meditar no livro de Ruth. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de agora estudar a Tua Palavra. Abre-a, descortina para nós pelo Teu Espírito Santo. Vamos aprender lições práticas que possamos aplicar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia e vamos ao livro de Ruth. Ruth, capítulo 2. Vamos ler juntos a partir do primeiro versículo. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Para entendermos aqui então o contexto, diz que Noemi tinha um parente por parte de seu marido. Na verdade, então era parente de Elimeleque, seu falecido marido. E ele era um homem rico, ele tinha influência em Belém e ele se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas do campo daquele que me permitir. Vá, minha filha. Respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Vamos parar um pouquinho aqui. Por que é que ela foi colher espigas? É porque elas não tinham renda própria, elas não tinham como se manter. Naqueles tempos, especialmente, muitas mulheres dependiam de seu marido ou da família para poder se sustentar. E já sabemos que no caso dessas duas mulheres, seus maridos haviam morrido e, portanto, elas não tinham renda própria. E havia uma lei dada por Deus através de Moisés, de que toda pessoa que possuísse um campo, quando chegasse a época da colheita, teria de deixar as espigas que não fossem recolhidas, ou os grãos que não fossem recolhidos do campo, para que viúvas e o estrangeiro, pobres, pudessem respigar ou pudessem colher aquelas espigas. Por isso ela diz: vou recolher espigas do campo daquele que me permitir. E ela então foi
e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Os ceifeiros passavam e aquilo que ficasse para trás da espiga, ela teria direito de recolher. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Veja, interessante aqui. Uma coisa muito importante, que me chama muita atenção no livro de Ruth, é a providência de Deus. Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Mais especificamente, você crê que Deus está no controle de sua vida? Aqui diz que Ruth entrou casualmente no campo de Elimeleque, mas não foi tão casual, no sentido que nós normalmente atribuímos essa palavra. É óbvio que ela poderia ter entrado em qualquer outro campo, mas ela entrou naquele. Aqui vemos a providência de Deus, Deus trabalhando por trás dos bastidores, ou trabalhando nos bastidores, para providenciar o encontro entre Ruth e Boaz. Lembre-se que Boaz é um homem rico, influente, parente de Elimeleque, enquanto Ruth é uma moabita pobre que se converteu ao Deus de Israel. Deus, então, de algum modo, faz com que, ou permite que ela entre no campo daquele homem. Olha que coisa maravilhosa, não é? Qual é a diferença entre a provisão de Deus e a providência de Deus? As duas estão ligadas, não é verdade? A provisão é aquilo que Deus nos dá para o nosso sustento, aquilo que precisamos. E a providência vai além disso. É a maneira como Deus conduz as coisas das nossas vidas. E, evidentemente, inclui também a sua provisão. Então, Deus está aqui trabalhando nos bastidores para que haja um encontro entre Ruth e Boaz. Vamos lá. Naquele exato momento, veja bem, alguns amigos meus chamariam isso de cristocidência ou cristoincidência, né? Porque não é a mera coincidência, mas é algo que Deus proporciona. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Vemos que Boaz é um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. Um homem que já chega saudando os seus ceifeiros com uma bênção, abençoando-os. E da mesma maneira ele é abençoado pelos seus ceifeiros, que mostra também que Boaz era um homem querido. Ele era querido pelos seus empregados, pelos seus ceifeiros. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Ele viu uma moça diferente ali e ele queria saber quem era ela. O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Até então, Ruth não sabe quem é Boaz. O texto já o mencionou, mas ela não sabe quem é. Ela entrou no campo daquele homem como poderia ter entrado no campo de qualquer outro homem para respigar. E Boaz, quando a vê, parece que já se sente interessado por ela. Talvez ela fosse uma moça atraente. E ele começa a especular, como diria o mineiro, né? A perguntar quem é ela. E um dos seus ceifeiros lhe informa, o capataz, né? É quem lhe informa e diz assim, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ao dizer o nome de Noemi, evidentemente, Boaz pôde conectar-se com ela, porque Belém era uma cidade pequena, talvez não mais que uma aldeia, e ali todos se conheciam, especialmente no caso porque eram parentes. E ela me pediu que a deixasse respigar, ou recolher, e juntar espigas. Respigar é o mesmo, tem o mesmo significado. Entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Veja que Ruth também é uma mulher trabalhadora. Ela está trabalhando para garantir seu próprio sustento e também para garantir o sustento de sua sogra. Admiro Ruth, tá? Eu admiro Ruth. Essa sua disposição de se levantar cedo, talvez até de madrugada, porque os ceifeiros começavam a colher cedo. Você é do campo, você sabe que é assim que funciona no campo, não é? Tem amigos meus que cresceram no campo que almoçavam às 10 horas da manhã, porque eles se levantavam às 5 da manhã e começavam a trabalhar às 5h30, em alguns casos até antes. No campo é assim, não é? Quem acha que a vida no campo é fácil, não é. E o que aconteceu? Ela foi ali trabalhar então para levantar seu próprio sustento, o que comer, e também para Noemi.
Então, Boaz, que aparentemente, como eu disse, já se sente interessado por ela, diz: ouça bem, minha filha, não vá colher outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Então agora ele fala assim: olha, você é uma estrangeira, e por ela ser uma estrangeira, pode ser que os rapazes quisessem provocá-la de alguma maneira. Ele diz: eu vou dar ordens para que eles não toquem em você, para que eles não mexam com você, mostrando já aí, não é, uma certa atração, o desejo de proteção. Quem ama, protege. E ele dá essas ordens então, e diz que ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, e exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ela reconhece que era uma estrangeira. Gente, aqui eu vejo um paralelo entre o que Jesus fez conosco. Jesus era um estrangeiro, ele era Deus vivendo no céu, nós homens e mulheres aqui na terra, pecadores. Uma vez Billy Graham disse que para você entender uma formiga, como ela pensa, o que ela sente, você precisaria se tornar uma formiga. Jesus era um estrangeiro, ele vivia no céu, Deus, a segunda pessoa da Trindade, todo o poder nos céus, da terra, no universo, e ele desceu à terra, ele se fez um de nós, ele se fez homem e pagou o preço dos nossos pecados, morrendo na cruz por nós, para ser o nosso Salvador e Senhor. E eu me vejo no lugar de Ruth aqui perguntando a Jesus, não é? Por que achei favor aos seus olhos? Porque eu achei graça. A palavra favor aqui pode ser traduzido como graça. Porque eu achei graça aos seus olhos. O que tinha em mim para eu achar graça aos seus olhos, Jesus? Não tinha nada em mim, mas ele me amou como eu sou, como eu era e como eu estava naquele momento da minha vida em que ele se aproximou de mim. Assim é o Jesus, assim é o nosso Deus, o Deus que nos ama. Costumo dizer na nossa igreja: não há nada que você faça para fazer com que Deus te ame mais, porque Deus já te ama com todo o amor. Mas também não há nada que você faça que vá diminuir o amor de Deus por você. Ele pode não concordar com o que você faz, evidentemente ele não aprova o pecado, mas ele não deixa de amar você por ser um pecador. Ele ama. O que ele espera é que você chegue-se a ele, se arrependa dos seus pecados, né? E dê a ele o senhorio de sua vida. Mas a pergunta é a mesma: o que o Senhor achou em mim, né? Para que eu pudesse ser alvo do teu favor, da tua graça? E ela continua aqui: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Que eu achei aos teus olhos, Jesus, para que o Senhor se importasse comigo, sendo eu uma estrangeira, sendo eu um pecador, sendo você uma pecadora. Jesus se importou conosco ao ponto de dar a sua própria vida por nós, para garantir a nossa reconciliação com Deus e a vida eterna. Agora aqui alguns versículos mais adiante. Versículo 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Aqui você vê os resultados da conversão. Às vezes nós temos que deixar pai e mãe para seguir Jesus. Não é necessariamente assim, mas Jesus disse: se alguém amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus precisa ter o primeiro lugar em nossas vidas, mesmo que às vezes isso nos custe um preço alto a ser pago, mesmo que isso nos custe a separação de nossas famílias. Deus tem o poder depois, claro, restaurar a nossa família, mas Jesus falou: se esse for o preço que você tiver de pagar, que eu pague, porque você não pode amar seu pai e sua mãe mais do que a mim. O senhorio de Jesus, ele é indivisível, não pode ser repartido com ninguém. Jesus precisa ocupar primeiro lugar em nossas vidas. E ele diz então que ela abandonou seus pais para se unir com um povo que ela mal conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Veja que maravilha. Ele diz: você veio buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. Você não veio buscar refúgio entre o povo de Israel, mas sob as asas de Deus Todo-Poderoso.
Gente, isso aqui eu vejo também um paralelo com a igreja de Jesus Cristo, não é? Não é na igreja que a gente busca refúgio, a gente até vai para a igreja muitas vezes, porque a pessoa está passando por uma dificuldade, uma necessidade, e ela vai em busca de um alívio, mas não é na igreja propriamente que encontramos refúgio, é no Deus de Israel, é sob suas asas. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí neste salmo, que é o Salmo 91, até faz um paralelo, que Deus nos cobre com suas asas, Ele nos protege, como a galinha que protege seus pintinhos, não é? Ou como a águia que protege seus filhotes. Olha que paralelo maravilhoso. A igreja é muito importante. Eu já falei aqui na semana passada sobre aquelas pessoas que por qualquer motivo saem da igreja, por estarem chateadas com alguém na igreja, então elas saem. Se você sair da igreja porque está chateado com alguém, na verdade você não estava na igreja pelo motivo certo, você estava lá por causa das pessoas, não por causa de Jesus. Porque quem segue Jesus, olha para Ele, se espelha nele. A Bíblia diz: mantendo os nossos olhos fitos, outras traduções, fixos em Jesus. É nele que nós temos que manter os olhos fixos, porque Ele é o único que nunca nos decepciona e nunca irá nos decepcionar. Então, busque refúgio sim, mas busque refúgio no Deus de Israel. A igreja é importante, ela estava no meio do povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, é importante que ele esteja lá, para que a gente possa fazer aquilo que diz Paulo em várias das suas epístolas, para que possamos nos encorajar uns aos outros, possamos nos exortar uns aos outros, possamos nos amar uns aos outros, possamos nos ensinar uns aos outros e assim por diante, mas o nosso foco deve estar em Deus, em Jesus, e não na igreja em si. Espero que esteja ficado claro. Agora veja a resposta dela. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Ela se coloca na posição de serva, né? Embora ela reconheça que ela não era uma das servas dele. O Senhor me encorajou, o Senhor me animou. É assim que Jesus faz conosco. Quando você chega a Jesus, às vezes sua vida está arrebentada, você vem de uma situação caótica como Noemi e Ruth, mas Ele te acolhe, Ele te recebe. Ele é o estrangeiro que se tornou seu parente, Ele é o estrangeiro que se fez como nós, Ele se fez como um de nós, Ele se fez nosso irmão, se identificou conosco como seres humanos, Ele se identificou conosco fazendo-se humano em todas as coisas, menos no pecado. Por isso Jesus conhece as nossas fraquezas, sabe das nossas necessidades, as nossas derrotas, as nossas falácias. Estas duas mulheres chegaram assim a Israel, não é? Noemi voltando para o seu povo, ela estava como que desviada. Quem sabe você está desviado do Evangelho e hoje é tempo de você voltar para casa, tempo de você voltar ao Senhor. E Ruth, que antes nem era parte do povo de Deus, mas se converteu. Quem sabe você é um novo convertido, uma nova convertida. Hoje é também tempo de você se colocar aos pés do Senhor e fazer como ela. Eu nem sequer sou uma das duas servas, mas o Senhor está me tratando bem, e por isso eu me coloco na posição de servo. É o que ela diz: o Senhor me tratou bem. Olha aí, o Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. E eu sequer sou uma de suas servas. Eu não sou serva, mas o Senhor me tratou como serva, tratou bem, me tratou com carinho. E veja que esse Boaz, ele não tratava os servos dele como alguns senhores tratam seus servos. Ele tratava com carinho, com amor, desejava a bênção de Deus sobre eles, conforme nós vimos um pouquinho antes. E aqui ela reconhece isso. E ela fala assim: eu me coloco agora na posição de serva. Assim devemos ser nós em relação ao Senhor. Colocar-nos na posição de servo, dizer: Jesus, aqui estou, com a minha vida quebrada, com as minhas necessidades. Talvez você, como Noemi, tenha perdido um ente querido. Talvez, como Ruth, você tenha perdido um ente querido. Quem sabe você teve que abandonar sua família, deixar todas as coisas. Você está passando um momento difícil da sua vida, de muitas tribulações, de muitas provações. É o momento certo de você se colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, me recebe como um das tuas servas, me recebe como um dos teus servos. E eu quero lhe garantir que Jesus tem o melhor para a sua vida. Ele prometeu, dizendo-nos que no mundo nós teríamos aflições, mas poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele também nos disse que Ele nunca nos deixará e nunca nos desamparará. E Ele ainda garantiu
dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mesmo quando as coisas ao nosso redor estão caindo aos pedaços, estão se esfacelando, ele diz: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Esta é a vida que Jesus oferece. Entregue sua vida a Ele, ande com Ele, descanse nele, espere nele e Ele cuidará de você como ninguém mais neste mundo pode cuidar. Até a semana que vem, com o nosso estudo bíblico virtual. Estaremos aqui quinta-feira que vem de novo, 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília. E lembre-se que domingo temos o nosso culto, 5 horas da tarde, horário daqui de LA, como falamos, e 9 horas da noite, horário de Brasília. Deus abençoe grandemente a sua vida. Por favor, compartilhe também este vídeo, esta mensagem com seus amigos. Eu gostaria agora de orar por você. Senhor, quero orar por todos aqueles que estão passando momentos difíceis na sua vida, que estão com a vida esfacelada, como Noemi, como Ruth, que haviam perdido seus queridos, que estavam vindo numa situação caótica, numa situação de fome até, numa situação de destruição da vida, de reviravolta, e agora chegam ali em Israel, no meio do teu povo, ela se convertendo, Noemi, como que desviada, voltando ao seu povo. Senhor, toca os corações das pessoas que nos veem e nos ouvem nesta noite, que possam, Senhor, ser tocadas pelo Senhor neste momento. Toca cada coração aflito, cada coração cuja vida está, Senhor, em frangalhos, está em pedaços. Perdoa os pecados daqueles que estão se arrependendo agora dos seus pecados. Dá-lhes a tua salvação e recebe estas vidas, Senhor, e restaura-as, cura-as, alimenta-as, fortalece-as. Dá-lhes tua graça e que elas possam dizer: olha, quem sou eu para que o Senhor cuide de mim? Mas eu sei que o Senhor vai cuidar com a tua providência e também com a tua provisão. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Senhor, eu oro também por todas essas pessoas que têm qualquer tipo de necessidade. Estende a tua mão para abençá-las, abençoa cada família, abençoa cada um dos nossos telespectadores e ouvintes dos nossos podcasts. E também, Senhor, os membros da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, ou deseja se reconciliar com Ele, quem sabe você está afastado, o Senhor está desviado, você está fora do povo de Deus, aí não é o seu lugar. O seu lugar é com o povo de Deus. Faça comigo essa oração. Oração simples, diga assim: Senhor Jesus, reconheço que tenho andado longe de Ti, me perdoa todos os meus pecados, me purifica de todos eles com Teu sangue e me recebe e ser o meu Senhor daqui por diante. E eu quero ser Teu servo, Tua serva. Ajuda-me, Senhor, a sê-lo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deixe o seu like também, compartilhe com seus amigos esta mensagem para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Boa noite. Jesus Cristo.